Bom, nessa aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o hábito de sucção e o padrão de deglutição. É comum eu ouvir do aluno que a língua é o fator etiológico daquela maloclusão propriamente dita. Eu já vi situações em que grades foram inseridas em crianças simplesmente por apresentarem uma interposição lingual atípica. É importante a gente entender o papel da deglutição atípica como fator etiológico da maloclusão, quando ela é uma consequência ou uma causa. Nem sempre a gente vai conseguir definir isso de uma forma clara, mas a literatura não traz isso como um consenso, tá? Apesar da língua, da posição lingual, pode ser, sim, um fator etiológico da maloclusão, na grande maioria das vezes ela é uma consequência de uma alteração funcional e não a causa propriamente dito. Certo? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Na medida que, quando a gente pensa no padrão de deglutição, vai ter uma aulinha aqui na sequência falando só sobre o padrão de deglutição, para quem quiser saber um pouquinho mais. Vamos entender qual é o processo normal. Isso eu sempre falo para os meus alunos, né? O que vai acontecer se eu não fizer nada? Qual é o círculo normal? Né? Qual é o trâmite normal aí do crescimento e desenvolvimento? Como que isso acontece? Se perguntar, né? Para a gente poder se questionar e poder refletir sobre o impacto daquele problema. Quando o bebê nasce, o que ele sabe fazer é praticamente contração de orbicular e mentoniana, no processo de sucção. Então, esses músculos acabam participando de forma ativa no processo de sucção, que é a deglutição infantil. À medida que a criança vai fazendo a ingestão de alimentos sólidos, vai aprendendo a falar e vai crescendo e se desenvolvendo como um todo, com os estímulos corretos, a língua e essa musculatura anterior, ela passa a ter um papel menos importante na deglutição. E ela acaba aprendendo a deglutir e a região posterior começa a ter um papel mais importante. Então, pode perceber que os primeiros sons que a criança costuma pronunciar são os sons bilabiais. Mamãe, papai, balão, né? Porque essa musculatura orbicular é uma musculatura que ela trabalha desde que ela nasceu. À medida que ela vai se desenvolvendo, né, como indivíduo, como criança, ela vai tendo um amadurecimento desse processo. Então, a deglutição, que no momento era uma deglutição infantil, ela vai passando por uma fase de transição para uma deglutição madura. Isso quer dizer que na sucção, ela joga a linguinha para frente e faz essa sucção com a língua projetada lá na anterior. A língua tem um papel importante na formação desse vácuo e no estímulo, né, da ocitocina para a liberação desse leite. Então, a gente tem um papel da língua jogada para a anterior, trabalhando essa musculatura. A partir do momento que ela vai aprender a deglutir, essa língua, ela vai vindo um pouquinho mais para posterior e esse processo de deglutição vai amadurecendo. Então, a interposição lingual, ela é uma característica de uma deglutição imatura, muitas vezes, ou que ainda não apresentou, né, os padrões de uma deglutição normal ou uma deglutição madura. Então, vai haver essa transição. A questão é entender até quando? Quando que essa interposição pode ser normal? Né? À medida que a criança ainda é exposta ao hábito de sucção não nutritivo, ela ainda vai ter a herança dessa língua jogada para a anterior. Então, ela ainda vai ter essa memória muscular e vai continuar trabalhando uma interposição lingual. Às vezes, ela tem essa deglutição atípica, uma alteração atípica, quer dizer, uma alteração no padrão de deglutição, associado aí à interposição lingual, ela pode ter essa deglutição atípica, mas não ter a maloclusão associada, certo? Porque nesses casos, o que vai acontecer? O que ela precisaria ter? Ela precisaria trabalhar padrão muscular. E aí a gente tem que